Olá, pessoal. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Tudo bem, galera? Show de bola. Sejam bem-vindos. Deixa eu admitir aqui a galera que está chegando agora. Beleza, pessoal. Boa noite, professor. Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos, galera. Beleza, deixa eu admitir aqui o pessoal que está chegando. Ok. Então, pessoal, hoje nós vamos continuar a parte da filosofia moderna que trata especificamente, né, do fundamento do pensamento moderno a partir da filosofia. E nós estamos analisando, na verdade, três módulos, três capítulos, digamos assim, né? A modernidade, o fundamento do poder, a epistemologia moderna, e se tudo der certo, hoje ainda a gente entra em Immanuel Kant, o maior filósofo de todos os tempos modernos, tá? Por que eu estou destacando esses três tópicos que são relevantes, né? Porque são conteúdos muito importantes para o Enem. Por que eu estou dedicando já vai para, eu acho que 4 ou 5 aulas só de filosofia voltado para a modernidade? Porque a modernidade na filosofia é a temática mais cobrada no Enem, por isso que eu estou dando uma atenção especial. E aí lá no módulo 7, por exemplo, nós estudamos o fundamento do poder ao longo da história, vimos a concepção justnaturalista, de que o poder emana da natureza, vimos a concepção religiosa de que o poder emana de Deus, vimos a concepção racional de que o poder emana necessariamente da capacidade racional do homem de pensar, de agir, etc. Vimos também os utopistas, Thomas More no livro Utopia, Tomás de Campanella com a obra Cidade do Sol, vimos Francis Bacon com a obra Nova Atlântida, o Maquiavel, o cara que inaugurou o pensamento político moderno. A gente viu os contratualistas, Hobbes, Locke, Rousseau. E aí a gente começou, na nossa última aula, a tratar da epistemologia moderna, né? Episteme, conhecimento, logia, logos, estudo. Estudo do conhecimento. O estudo dos caminhos, do método para se chegar ao conhecimento, né? E aí nós estamos analisando dois caminhos, o racionalismo e o empirismo, né? E aí nós vimos o racionalismo em René Descartes, o pai da filosofia moderna, né? Na sua obra Discurso do Método, o René Descartes formulou 4 importantes regras para a gente chegar ao conhecimento indubitável, né? O conhecimento que é verdadeiro, que é inabalável, né? A regra da verificação, da análise, da síntese e da revisão. Nós vimos isso nas nossas últimas aulas, né? E o René Descartes também criou o estágio da dúvida, chamada dúvida metódica. A gente deve duvidar dos sentidos, nós devemos duvidar da realidade e devemos duvidar mesmo da razão. Só não podemos duvidar de uma única coisa, de que duvidamos. E se duvidamos, pensamos. E se pensamos, existimos. É a famosa dúvida metódica de René Descartes. E o René Descartes também classificou as ideias como as ideias inatas, que é aquelas ideias que vêm de dentro, que nascem com o indivíduo, é o que René Descartes chama de a impressão digital do nosso Criador, as ideias adventícias, né, que são concebidas pelas experiências que vêm de fora, e as ideias factícias, que são criadas pela imaginação, né? E aí, no empirismo, nós falamos do Francis Bacon, das etapas para se chegar ao conhecimento, da antecipação da natureza e da interpretação da natureza. Falamos da teoria dos ídolos, né? O ídolo da tribo, o ídolo da caverna, o ídolo do foro do mercado e o ídolo do teatro, né? Falamos da teoria dos 4 ídolos de Francis Bacon. Chegamos à conclusão, a partir de Bacon, que a verdade só é possível de ser alcançada a partir do momento que eu nego esses ídolos, que eu nego a antecipação da natureza e eu amplio o chamado método indutivo, né? E também falamos de John Locke. Falamos da sua crítica ao inatismo, da sua defesa das ideias que surge a partir das experiências, né? O John Locke vai dizer que todas as ideias que temos sobre o mundo surgem a partir das nossas experiências, que podem ser experiências externas e as experiências internas, a partir da nossa reflexão. Ele ainda fala das qualidades primárias, qualidades secundárias, das ideias simples, das ideias complexas, tudo isso a gente falou na nossa última aula. E hoje nós vamos falar de um dos mais importantes empiristas, que é David Hume. Tudo bem? A gente vai entrar... Ô, professor. Pode falar. Rapidão. Uhum.
Francis Bacon, Aham. ele tá tanto nos utopistas quanto Uhum. nos, tipo assim, ele, empirismo? Uhum. O Francis Bacon ele é importante na filosofia, na sociologia, na história. Na história você estuda ele lá no Iluminismo, porque ele é um teórico iluminista. Na sociologia você estuda ele como um dos mais importantes utopistas, assim como na filosofia também. Ele é o cara que inaugura o pensamento político moderno no pensamento utopista. E no pensamento, na epistemologia moderna, ele é o cara do empirismo. Então é um autor importante para três importantes frentes da história, filosofia e sociologia. Tá? Por isso que vocês Ah, estudam eles tá. mais de uma É vez. porque eu fiquei até confusa, porque eu tava aqui pegando a Uhum. matéria e o John Locke também tá nos contratualistas e Sim. nesse do empirismo. E provavelmente você vai estudar ele, ou se não estudou, John Locke no Iluminismo, lá na história. É o de Cleito ou é o Bruno, que dá a história geral? É o Bruno. É o Bruno. Provavelmente você vai estudar ele, ou estudou, lá no Iluminismo, o John Locke. Bem? Tudo bem. Aqui, professor, você falou que a Uhum. gente vai falar de David Hume, Hume, exatamente. Uhum. mas a gente falou bastante dele na última aula. Ainda tem mais? Falamos dele, David Hume, na última Falamos, a aula. gente Você já falou, terminou o conteúdo já da Acho que terminou. já acabou, professor. Ah, então a gente vai entrar agora no Immanuel Kant. Ah, top. Bem? Exatamente. Acho que é Immanuel Kant, então, tá? Então, falha minha aí, então. Gente, vocês estão acreditando, né? Mas as aulas estão voltando gradativamente, então tá aquela correria louca, né? Então, vou projetar aqui para vocês o slide, então, a partir de Immanuel Kant. Deixa eu voltar aqui. Immanuel Kant. Beleza. Show, galera. Tá aparecendo o slide aí para vocês? Sim. 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 Beleza, então. Deixa eu abrir a tela cheia aqui. Beleza, galera. Então agora a gente vai falar de um dos mais importantes filósofos da modernidade, para muitos historiadores e para muitos especialistas da história da filosofia. O Immanuel Kant é o maior de todos os filósofos dos tempos modernos. Então vocês veem a importância desse cara na concepção do pensamento político, na concepção do pensamento filosófico. Ele é o cara que vai romper com tudo que havia antes. Tudo que havia antes era o empirismo e o racionalismo, e vai propor a união entre racionalismo e empirismo. Enquanto racionalistas e empiristas não se falavam, ficavam naquela birrinha boba, né, de que um não falava com o outro e que eles brigavam, o Immanuel Kant ele vai propor a conciliação entre a razão e a experimentação. E vai fundar um novo método científico, inclusive para muitos, inclusive para ele mesmo, seria a nova Revolução Copérnica. Então, quem é Immanuel Kant? Ele foi um filósofo prussiano. Immanuel Kant ele é considerado o principal filósofo da era moderna. Ele foi responsável por conciliar a razão lá de René Descartes com o empirismo de John Locke, Francis Bacon e David Hume. E ao conciliar razão com o empirismo, ele criou um novo método, um novo caminho para se chegar ao conhecimento, que ele chamou de criticismo kantiano, tá? Ou a nova revolução copérnica. O Immanuel Kant, ele é um autor difícil. Quando eu falo difícil, é porque a leitura dos livros dele é muito pesada. Por exemplo, esse livro aqui, ó, Crítica à Razão Prática. É um livro que, na minha época de faculdade, eu não entendi patavinas. E eu tive que estudar Kant na faculdade, né? Eu lia Kant e não entendia nada. Eu me sentia uma alface. Eu me sentia um legume. Falei, como assim, gente? Né? Eu tenho dois olhos, tenho uma cabeça, tenho até um cérebro aqui dentro. Eu não consigo entender Kant. Todo mundo entende Kant, menos eu entendo Kant. Mas não, Kant é difícil mesmo. E depois que eu terminei a faculdade, eu fui ler Kant com calma. Sem aquela pressão de prova, sabe? Eu fui ler com calma e aí finalmente eu entendi Kant. Tá? Mas é um autor difícil, rebuscado. Só para vocês terem uma ideia, Kant era muito comum
que ele escrevesse um livro, e logo depois que ele acabou de escrever o livro, o que ele fazia? Ele reescrevia o livro. E reescrevia 1, 2, 3, 4 vezes, se necessário, tornando cada vez mais a linguagem, não diria linguagem, mas a escrita desafiadora. E ele dizia, eu não quero tornar o meu livro difícil, eu quero tornar o meu livro desafiador para quem necessariamente vai estudar, para quem vai se aprofundar no meu conhecimento, na minha filosofia. E aí ele é um autor realmente, um autor difícil de se ler. E aí eu tenho até medo quando os alunos chegam para mim e falam assim, professor, não concordo com Kant. Eu falei, quê? Como assim? Você precisa de um doutorado em Kant para não concordar com Kant. Né? Mas, enfim, né? tem gente maluca para todo lado. Né? Mas, enfim, é um autor difícil, mas não é impossível. E eu vou tentar, da melhor maneira possível, da maneira mais didática possível, traduzir. Na minha humilde opinião, é o autor mais difícil de ser trabalhado na filosofia. Não só de ser trabalhado, mas de se ensinar também. Porque a teoria kantiana, em alguns momentos, chega até a ser abstrata e complexa. Mas não é impossível, tudo bem? E vocês vão ver isso. Não é impossível entender Kant. Então, os biógrafos de Kant retratam Kant como um homem de origem simples e humilde, um homem íntegro, extremamente sistemático, metódico, disciplinado e de uma moral, de uma ética inabalável e intocável. É daí que vem a famosa moral kantiana, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre a moral kantiana hoje, né? O Immanuel Kant, ele viveu o século XVIII, tá? O século XVIII, vocês sabem, é o século do iluminismo, né? É o século das luzes, é o século da ilustração. E foi um momento em que o iluminismo, como movimento intelectual, filosófico, burguês, lutou contra o antigo regime, contra o absolutismo monárquico, contra o mercantilismo, contra o clericalismo. E o iluminismo é um pensamento filosófico que postula a razão como fio condutor das ações humanas. Então, o Kant se propôs a traduzir esse momento. E ele resumiu o iluminismo da seguinte forma. O iluminismo é a saída do homem da sua menoridade, que é o momento da falta de autonomia, da falta de liberdade, da falta de pensamento próprio, em direção à maioridade, que é o momento da plena liberdade, da autonomia de ser e de pensar do homem. Então, o iluminismo e a razão como fio condutor, a razão fez com que o homem superasse a sua menoridade em direção à sua maioridade. Essa é a ideia que Kant traduz, dessa maneira que Kant traduz o iluminismo enquanto movimento filosófico. Então, o iluminismo enquanto movimento filosófico foi o momento em que o homem venceu a sua menoridade e chegou à sua maioridade. Curiosamente, sobre Kant, esses dois conceitos, menoridade e maioridade, são os dois conceitos mais cobrados da filosofia kantiana no Enem. Já caiu 3 vezes ao longo da história do Enem. Às vezes direta e às vezes indiretamente, tá? Então, Caiu no nosso simulado. O simulado, né? Perfeito, legal. Então, conceitos como menoridade e maioridade são conceitos fundamentais da filosofia kantiana. Então, o que é a menoridade? É o homem antes da razão. É o homem pautado pela imaginação, pela superstição, pelo misticismo, pela religiosidade. É o homem sem liberdade, não tem liberdade de pensamento, não tem liberdade política, não tem liberdade cultural, religiosa. É um homem que é doutrinado. Menoridade. O que é a maioridade? A maioridade é o momento que você se emancipa, que você conquista sua liberdade, sua autonomia de pensar, de sentir e de agir. E qual é o fio condutor que leva o homem até a maioridade? A razão. Tudo bem até aí, galera? Perguntas? Professor, no caso, isso de menoridade e maioridade seria aplicado apenas para homens, né? As mulheres não se encaixariam. Não necessariamente. Quando ele fala menoridade e maioridade, ele está ampliando a nossa capacidade de pensamento, independente do gênero. Ele não tá focando em um gênero aqui. Ele está apenas destacando a capacidade humana, através da razão, de conquistar suas liberdades. E é claro, o século XVIII, século XIX é um mundo ainda predominantemente masculino.
É um mundo ainda predominantemente, eu não diria machista, que seria anacrônico, mas é uma sociedade ainda muito paternalista com a figura do homem, do pai, em que a mulher é sujeita à autoridade do marido quando casada, à autoridade do pai quando é solteira, ou mesmo do filho homem, se tiver um filho. Ou seja, é um momento em que a mulher ainda é subordinada à autoridade do homem. Então, é comum que o pensamento sobre a maioridade dos outros autores traduzem exclusivamente para os homens. Mas o Kant não fez essa distinção. Tá? Ele não falou, isso aqui é só para os homens. Ele não fez essa distinção. Ele nem se preocupou com isso. Tudo bem? Tudo bem, galera? Perguntas? Beleza? Continuando, então. E aí o Kant, só para vocês terem uma ideia um pouco sobre a vida e a obra desse cara, tá? A melhor biografia de um filósofo que eu já li foi de Immanuel Kant. É o livro Os Últimos Dias de Kant, que foi escrito por Thomas Kinsey, que foi o secretário de Kant, ele foi o assessor, o secretário de Kant durante a maior parte de sua vida e principalmente os últimos anos de vida, né? É um livro emocionante, é um livro forte. Kant nasceu na Prússia por volta de 1724, filho de uma família pobre, humilde, de 9 filhos, para vocês terem uma ideia, e ele chegou a passar fome, com muita dificuldade na infância, a família passou por muitas dificuldades. E ele se tornou um filósofo muito sensível a essas questões. E, ao mesmo tempo, ele teve, com muita dificuldade, ele teve uma educação fortemente protestante, religiosa, né? Aos 16 anos de idade, em 1740, ele entrou na Universidade de Königsberg. Aos 16 anos, olha isso, aos 16 anos ele entrou para a Universidade de Königsberg e começou a estudar teologia e filosofia. E era um aluno exemplar, disciplinado, devorador de livros, sabe? E 2 anos depois, aos 18 anos de idade, ele foi convidado para ser professor substituto. E ele já dava aulas aos 18 anos de idade. Olha que fantástico isso. Ou seja, inteligentíssimo, uma mente brilhante e que devorava livros, né? Só para vocês terem uma ideia, a vida de Kant era muito metódica e muito sistemática. Ele tinha horário para tudo. Acordava todos os dias pontualmente às 4 horas. Professor, quem acorda às 4 horas da manhã para quê? Para estudar. Ele devorava livro às 4 horas da manhã. Lia, estudava, e etc, etc. Tinha o horário certinho de tomar café, o horário certinho de almoçar, o horário certinho de começar a dar aula. Tudo muito pontual, estilo britânico, né? E sempre muito íntegro, muito correto com as coisas dele. O próprio Thomas Kinsey chegou a afirmar que ele nunca teria ouvido da boca de Kant uma mentira, porque ele não distorcia os fatos, ele era sempre verdadeiro, fazendo referência à famosa moral kantiana, né? Então, íntegro, sistemático, ele era um cara muito desse gênero, tá? E a moral kantiana até hoje é seguida como uma filosofia por muitos filósofos, né? E os últimos dias de Kant foram muito difíceis. Ele foi perseguido pelo rei Guilherme II da Prússia. O rei Guilherme II chegou a querer censurá-lo, proibi-lo de escrever, mas ele não estava nem aí, escreveu a si mesmo, né? Lutou contra as pessoas que interpretavam de maneira equivocada os seus livros, tá? Ele lutou arduamente contra essas pessoas, e muitas pessoas leram e não entenderam Kant, criticavam Kant. E ele morreu em 1804, aos 79 anos de idade, de mal de Alzheimer, e não lembrava de mais ninguém, nem mesmo do próprio secretário que passou o resto praticamente da vida com ele. Ele não lembrava de praticamente ninguém. As obras principais de Kant, importantes para nós: Crítica à Razão Pura, Crítica à Razão Prática e Crítica ao Juízo. Tudo bem? Então a gente vai falar um pouquinho, direto e indiretamente, dessas 3 obras. Nosso principal alvo é a Crítica à Razão Prática, que é esse livro aqui. Muito bom, por sinal. Difícil, mas não impossível. Tudo bem? A filosofia de Kant, só para vocês terem uma ideia da importância e da relevância desse cara. O pensamento filosófico de Kant, ele pode ser dividido em 2 momentos. A fase pré-crítica, racionalista, em que Kant ele é um racionalista de carteirinha, ele ama René Descartes, inclusive René Descartes é o grande mestre de Kant. Então existe um momento que Kant é racionalista. Kant defende a bandeira do racionalismo, até o momento que ele leu David Hume. Quando ele leu David Hume, isso se eu não me engano, aos 46 anos de idade, 46 ou 45 anos, quando ele leu David Hume, ele teve praticamente uma iluminação.
o David Hume se tornou para ele uma espécie de start, de luz que se acende na escuridão. E aí ele deixa aquela concepção racionalista e ele é profundamente abalado pelo ceticismo de David Hume e tem nisso a fase crítica, que é o momento em que ele vai conciliar o empirismo com o racionalismo, que ele vai fundir empirismo e racionalismo e vai surgir o criticismo kantiano. O próprio Kant diz que, a partir da leitura de David Hume, ele despertou do sono dogmático, ou seja, ele era profundamente dogmático no racionalismo, acreditava que só a razão era o pressuposto da verdade, e depois que ele leu David Hume e entendeu o ceticismo de Hume, ele falou, não, peraí, não é bem assim. E aí ele começou a ampliar os horizontes. Só lembrando, né? O que é o ceticismo de Hume? O Hume argumenta que todas as nossas ideias e impressões surgem das experiências. Então, a maneira como experimentamos o mundo é diferente para cada pessoa. Então, é impossível chegar a um conhecimento verdadeiro, já que cada pessoa experimenta o mundo de uma maneira diferente. Aí eu usei como referência o exemplo da piscina, né? Uma pessoa de 1,70 m que entra numa piscina de 1,50 m, a verdade para aquela pessoa é que a piscina é rasa. Mas uma pessoa de 1 metro que entra numa piscina de 1,50 m, a verdade é que aquela piscina é profunda para aquela pessoa. Então, nunca é possível chegar ao conhecimento verdadeiro, porque tudo vai depender da maneira como experimentamos o mundo. Esse é o famoso ceticismo de David Hume. Agora, o start legal aqui é o seguinte, ao ler David Hume aos 46 anos de idade, o Immanuel Kant ele tem uma iluminação, ele entendeu tudo. E aí, no seu livro Lógica, o Kant vai definir a filosofia. O que ele vai dizer que é a filosofia? Kant vai dizer que a filosofia é a ciência da relação de todo conhecimento, de todo uso da razão com o fim último da razão humana. Aí, quando você termina de ler essa frase, você fala, o quê? Eu não entendi nada. E, realmente, isso é só uma frase de Kant. O livro dele, repito, é difícil. E ele não escreveu esse livro para ser difícil, mas para ser desafiador, sabe? Para ser desafiador. Então, olha a frase. A filosofia é a ciência da relação de todo conhecimento, de todo uso da razão, com o fim último da razão humana. Aí foi, professor, mas é uma frase muito difícil, eu não entendi nada. Então, vamos lá. O Kant parte do pressuposto de que a filosofia é uma ciência. Nós vimos que ela não é uma ciência. Por que ela não é uma ciência? Porque ela não tem um método próprio. O que o Kant se propôs? O Kant se propôs criar um método para a filosofia, que é a união do racionalismo com o empirismo. Ao unir racionalismo e empirismo, Kant se propôs criar um método para a filosofia. E ao criar um método para a filosofia, o Kant faria da filosofia uma ciência. Uma ciência que se preocupava com o quê? Com o conhecimento. Aqui, o conhecimento. Deixa eu colocar Opa. Opção de ponteiro, marca-texto, caneta. Vou botar aqui. Aqui, ó, o objetivo da filosofia, então, seria o conhecimento. O conhecimento a partir de quê? De todo o uso da razão, com o fim último da razão humana. Ou seja, cada vez mais aprimorar o intelecto, a razão humana. Então, a filosofia busca o conhecimento através do uso da razão, com o fim último promover sempre a razão humana. Professor, mas ele não propõe o empirismo? Calma, vamos chegar lá, vamos por partes, tudo bem? E aí o Kant vai dizer o seguinte, existem 4 importantes perguntas que a filosofia precisa responder. O que posso saber? O que devo fazer? O que posso esperar? E o que é o ser humano? São 4 grandes questões filosóficas, as 4 grandes perguntas, os quês da filosofia. Esse é o grande desafio da filosofia kantiana. Então, a fase pré-crítica é quando ele é racional. Quando ele lê David Hume, ele evolui para a fase crítica. E já velho, aos 46 anos de idade, né? Porque a maior parte da sua vida foi racional. E aí, aos 46 anos de idade, quando ele lê David Hume, já velho, ele então mergulha o criticismo kantiano na conciliação entre empirismo e racionalismo. Em um mundo, numa época, século XVIII, em que racionalistas e empiristas não se falavam. Eles ficavam numa briga boba, intelectual. Não, eu sou racionalista e a razão é o único pressuposto da verdade. Para com isso, você está errado. A experimentação que é o caminho para a verdade. E aí racionalistas e empiristas não se falavam. Aí Kant falou, gente, para com isso, bobeira. Vamos pegar aquilo que há de melhor entre ambos e vamos fundir, vamos somar.
e formar o criticismo kantiano. Esse é o grande barato de Kant. Talvez a malandragem de Kant está aí. Tudo bem? Tudo bem, galera? Perguntas, dúvidas? Ok, podemos continuar? Pode. Beleza, então. E a gente vai falar um pouquinho agora sobre alguns conceitos como filosofia transcendental e a nova revolução copérnica, que são conceitos da crítica à razão pura de Kant. Tá? A crítica à razão pura foi publicada em 1781, é uma obra fundamental da filosofia de Kant, é talvez a obra mais importante para a nossa aula, onde ele apresentou a sua teoria do conhecimento, a sua epistemologia. Epistemologia, só lembrando, né? Episteme, conhecimento, logia, logos, estudo do conhecimento. Então, nessa obra aí, o Kant nos propõe um caminho, na verdade, um novo caminho para se conhecer. Esse caminho seria pautado pela fusão entre razão e experimentação. E nessa obra, ele elabora o que ele chamou de filosofia transcendental. Professor, que nome é esse? Na filosofia, a palavra transcendental significa ir além, elevar-se, se colocar acima, ok? Existe uma série que eu gosto muito chamada Suits, sobre advogados e tudo mais, né? Há momentos na série, não sei se vocês acompanham, que o Harvey Specter, ele usa uma frase, uma filosofia de vida que é assim: a maioria das pessoas gostam aqui, eu gosto aqui. Isso é Kant. Isso é elevar-se, se colocar acima, ir para além dos limites. E aí a filosofia transcendental de Kant consiste nas condições e possibilidades de levar o homem para além, transcender, elevar-se ao conhecimento, ir além do racionalismo e além do empirismo. É isso que ele propõe, é isso que é a filosofia transcendental. Ir além do empirismo e além do racionalismo. Elevar-se, bem? Essa é a famosa filosofia transcendental. Então, quando os filósofos viviam naquela briguinha boba, ele queria ir além. O racionalismo está aqui, eu quero aqui. O empirismo está aqui, eu quero aqui. É bem a filosofia kantiana que a série Suits deu uma pegadinha, trouxe ali para promover empresas, né, para aquela filosofia de empresas que vão crescer, de pessoas que querem mais e mais e mais e mais e mais. Não sei se vocês acompanham a série, mas é uma série muito boa, Suits. Né? E só lembrando, né, o que é essa ideia de nova revolução copérnica? Né? Segundo Kant, finalmente, quando chegássemos ao conhecimento verdadeiro e criássemos a possibilidade, através da razão e do empirismo, de conhecer o mundo, é que nós teríamos uma nova revolução copérnica. Só lembrando, Nicolau Copérnico foi o cara do heliocentrismo, aquela visão de mundo que coloca o Sol no centro do universo. Durante a maior parte da história humana, até toda a Idade Média praticamente, o homem acreditava que a Terra estava no centro do universo. Aí veio Copérnico e falou, não, está tudo errado. Quem está no centro do universo é o Sol, e os astros giram em torno do Sol. Isso promoveu uma nova visão cosmológica de mundo, sabe? Uma nova visão sobre o mundo daqueles homens daquela época. Ou seja, foi uma revolução. É isso que a Immanuel Kant está propondo, uma revolução no conhecimento. Sair do racionalismo e sair do puro empirismo e conciliar razão e empirismo para criar uma nova revolução copérnica. Tá? Isso é muito interessante na obra de Kant. E aí nós vamos bagunçar agora. Nós vamos, na verdade, entrar numa parte que é, digamos assim, um pouquinho mais complexa, na chamada teoria dos juízos. O que são juízos, né? Juízos são julgamentos, são afirmações sobre uma determinada realidade que você e eu vivemos. E nós emitimos juízos o tempo todo. Quando a gente diz que isso é melhor do que aquilo, você está emitindo um juízo. Isso é mais saboroso do que aquilo, você está emitindo um juízo de valor. Aquilo é mais ruim do que aquilo outro. Isso é um juízo de valor. O tempo todo, nós, a partir das nossas experiências, criamos ideias sobre o mundo e, a partir das nossas ideias, emitimos juízos. Ok? Então, juízo é você julgar, você fazer uma afirmação sobre determinada realidade do mundo que você vive. Beleza, professor.
E aí o Immanuel Kant vai nos propor analisar dois juízos. O juízo analítico e o juízo sintético, ok? O que seria o juízo analítico, professor? Também chamado por Kant de explicativo. É aquele juízo que é extraído pura e simplesmente da análise de maneira lógica e racional, no momento que você usa a razão. Quer ver? Vou propor você agora o desafio de você usar a razão para aplicar esse juízo analítico, tá? O exemplo que eu já usei, inclusive, eu gosto porque é muito didático. Se eu falo para você assim, ó, verde, redondo, rugoso, ácido, cítrico e azedo, sem sequer experimentar, somente julgando por algo que você já experimentou, usando a razão, você vai chegar à conclusão, muito provavelmente, que é um limão. Então, o que é o juízo analítico a priori? Ou seja, que vem antes das experiências. A priori, antes. A posteriori, depois. O juízo analítico a priori é todo o juízo que vem antes das experiências. Então, se eu falo para você assim, ó, fumaça, aí você, de cara, imagina, pensa, né? Fogo. Sem sequer ter visto, observado se realmente a fumaça origina do fogo, você chega à conclusão, né, a um juízo analítico a priori de que a fumaça vem do fogo. Então, o juízo analítico a priori, ele é extraído da razão. Não produz nada novo. É todas as vezes, agora presta atenção nisso que é muito importante. O juízo analítico a priori é todas as vezes que o predicado não acrescenta nada ao sujeito. Fala, professor Santo Jesus, mas como assim? Vamos lá, vamos voltar às nossas aulas de gramática, tá? O que é o sujeito? O sujeito é a parte mais importante da oração, tá? O sujeito é aquele que pratica uma ação ou que sofre uma ação. E o que é o predicado? É aquilo que caracteriza o sujeito. Então, por exemplo, quando eu falo para você assim, o triângulo tem 3 lados. Triângulo é o sujeito. 3 lados é o predicado do sujeito. Só que todas as vezes, você precisa terminar a frase, o triângulo tem 3 lados? Você não precisa. Então, nessa frase aqui, o predicado não acrescenta nada de novo ao sujeito, porque todo triângulo tem 3 lados. Então, você não precisa dizer que o triângulo tem 3 lados. Quer ver um outro exemplo? O círculo é redondo. Você não precisa dizer que o círculo é redondo. Redondo, predicado, não acrescenta nada ao sujeito círculo. O limão é azedo. Não me diga, né? Mais uma vez, azedo não acrescenta nada ao sujeito. Então, todas as vezes na frase que o predicado não acrescenta nada ao sujeito, é um juízo analítico a priori, ok? Beleza, vamos lá, vamos partir daí então. A partir do momento que eu experimento, que eu uso os meus sentidos, faço análise e observação sobre aquilo que eu experimentei, aquilo que eu vou pensar, o que eu experimentei, eu tenho o juízo sintético a posteriori. A posteriori porque ele é construído depois das experiências. A partir da minha capacidade de experimentar o mundo com os meus sentidos, eu crio o juízo. E esse juízo, quando surge depois das experiências, ele é um juízo sintético a posteriori. Tudo bem? Então, quando eu chego para você e falo assim, ó, o triângulo é equilátero. Opa! Significa que é algo novo. E é todas as vezes que o predicado traz algo novo ao sujeito, significa que, né, alguém observou, ou a observação me trouxe uma informação nova. O círculo é oval. Opa, tem algo novo aí. O limão está podre, ok? Então, todas as vezes que o predicado traz uma informação nova ao sujeito, eu tenho um juízo sintético a posteriori. Como é que você vai saber que um triângulo é equilátero? Só um caminho. Observando o triângulo, usando a visão, os sentidos, experimentando. Como é que você vai saber que um triângulo tem 3 lados? Você não precisa ver. O triângulo tem 3 lados. Triângulo, 3 ângulos, ok? Triângulo, 3 ângulos, ok? Então, todas as vezes que o predicado traz algo novo ao sujeito, aí eu tenho juízo sintético a posteriori. Vamos lá, pessoal. Alguém tem alguma dúvida sobre o juízo analítico a priori e juízo sintético a posteriori?
Professor, Pode falar. eu fiquei em dúvida se nessa teoria do juízo analítico a priori, o Kant fez, de certa forma, alguma crítica ao racionalismo. Ele não faz uma crítica ao racionalismo. Ele vai pegar aquilo que tem de melhor do racionalismo para somar com o empirismo e construir uma nova, o que ele chamou de a nova revolução copérnica ou o criticismo kantiano. Mas ele não Ô, professor, pode falar. Mas ele não critica o racionalismo, tá? tem algum outro também, tipo assim, juízo analítico ou explicativo tem para o sintético também? Vou chegar no terceiro juízo dele já. Mas primeiro vocês precisam entender esses dois. O juízo analítico a priori e o juízo assintético a posteriori. Não. É tipo assim, como se fosse um outro nome, sem ser sintético. O sintético pode ser chamado também de ampliativo. Entendi, tá bom. Não é comum, mas pode ser chamado também de ampliativo. Tudo bem? Beleza, galera? Dúvidas? Vamos lá? Se não entendeu, fala que eu explico de novo. Mas para entender o terceiro juízo, vocês precisam entender esses dois. Tudo bem? Ok, galera? E aí, qual é a grande sacada de Kant? Qual é a malandragem dele? Tá? A malandragem dele é criar um terceiro juízo, tá? Que é o juízo sintético a priori. Ok? Juízo sintético a priori. É a fusão do sintético, ou seja, das experiências, da análise e observação para se chegar ao conhecimento das experiências, mais o a priori, que é o momento que eu uso a razão. Ok? Então, o juízo sintético a priori foi a grande malandragem de Kant. Foi aquilo que ele chamou de a nova revolução copérnica. Algo novo, sabe? É a filosofia transcendental. Transcendeu o racionalismo e transcendeu o empirismo. Posso dizer que o juízo analítico é o racionalismo e o juízo sintético é o empirismo. Aí o Kant ele propôs o juízo sintético a priori. Como é que funciona esse juízo sintético a priori? Vamos a um exemplo bem prático. O juízo analítico a priori, tá? Eu digo para você assim, o triângulo possui 3 lados. Você nem precisa observar o triângulo, porque você já sabe que o triângulo tem 3 lados. E quando você observa o triângulo, aí finalmente você chega à conclusão, depois de observar, ou seja, depois de fazer a experiência, de que os lados não são iguais, ou os lados são iguais. E aí nós podemos ter tipos diferentes de triângulos, ok? E aí o Kant, né, ele vai criar esse terceiro juízo, né, com uma sacada interessante, que é o momento da soma da razão mais o empirismo, da experimentação mais o racionalismo, é a fusão do sintético mais o a priori. O sintético trabalha a análise e observação, e o a priori trabalha a lógica racional, ou seja, a razão. E assim, usando a razão e usando a experimentação, eu chego à conclusão sobre determinada questão. Vamos por partes. Vamos a esse exemplo aqui, ó. Todo triângulo possui 3 lados. Aqui eu tenho o predicado e aqui eu tenho o sujeito. O predicado não acrescenta nada ao sujeito. Portanto, é pura e simplesmente o juízo analítico a priori, ou seja, antes da observação. Aí eu vou desafiar você a observar. Observa. Sim, realmente, todos os triângulos têm 3 lados. Você chegou a essa conclusão. Mas os lados não são iguais. Quando você chega à conclusão de que os lados não são iguais a partir da observação, você promoveu um juízo sintético a posteriori, ou seja, depois da experiência. Você fez análise e observação e chegou à conclusão de que o triângulo realmente tem 3 lados, mas os lados não são iguais em todos os triângulos. E aí é o momento que entra o juízo sintético a priori, que é o momento de conciliar razão e experimentação, racionalismo e empirismo. É o momento que você, a partir da observação, vai usar a sua razão para dar nomes aos triângulos. Então, um triângulo que tem todos os 3 lados iguais, usando a razão, você deu o seguinte nome: equilátero, equi igual,
Látero, lados. 3 lados iguais. O triângulo que só tem 2 lados iguais, você deu o nome, isósceles. E o triângulo que possui todos os lados diferentes, você deu o nome de escaleno. Esse momento é um momento que você está conciliando análise e observação mais pensamento lógico e racional. É o momento do sujeito transcendental, é o momento do criticismo kantiano, é o momento do juízo sintético a priori. Dúvidas? Vamos lá. Perguntas, galera. Professor, você pode explicar mais uma vez? Explico sim. Tudo bem? Vou voltar um pouquinho para a gente tentar entender isso de novo. Vamos lá. Kant nos diz que a partir da nossa experiência com o mundo, a partir do momento que eu experiencio o mundo através dos meus sentidos, eu crio opiniões, eu emito juízos. Esses juízos são de 3 tipos. O Kant criou o 3º tipo. Eu tenho o juízo, pura e simplesmente analítico, e o juízo sintético. O juízo analítico é quando eu analiso o mundo pela razão. Eu uso simplesmente a razão. Então é um juízo a priori, que vem antes das experiências. E o juízo sintético é a partir do momento que eu tenho uma síntese daquilo que eu experimentei, através da análise e observação. E já que eu experimentei, é um juízo sintético a posteriori, depois das experiências. Tudo bem? Então, todo juízo que vem da razão é um juízo analítico. Todo juízo que vem das experiências é um juízo sintético. Tudo bem? Então, se eu falo para você aí assim, imagine o gosto de um brigadeiro, o doce de um brigadeiro. Esse brigadeiro está mais ou menos doce. É impossível você chegar a essa conclusão. E por que é impossível? Porque é só um juízo analítico a priori, que vem antes das experiências. Você sabe que um brigadeiro é doce, você sabe, mas você não pode mensurar se ele é mais ou menos doce porque você não experimentou. E quando é que você vai ter certeza que o brigadeiro é mais ou menos doce? A partir do momento que você experimenta o brigadeiro com o seu paladar. E ao colocar o brigadeiro na boca, ou seja, a posteriori, depois da experiência, você chega a uma conclusão de que ele é mais ou menos doce. Então, o juízo analítico, a priori, é só o momento que você usa a razão. O juízo sintético, a posteriori, é só o momento a partir do momento que você usa a experiência. E aí, qual é a sacada de Kant? A sacada de Kant é conciliar razão e empirismo, para construir uma síntese entre o racionalismo e a experimentação. É o chamado juízo sintético a priori. Sintético, porque parte da análise e observação das experiências, e é a priori porque ele necessariamente usa a razão para pensar sobre aquilo que você experimentou. E aí vamos a isso na prática. Eu usei o exemplo do triângulo, tudo bem? Mas pode ser um círculo. Todo círculo é redondo. Quando o predicado, o círculo, não acrescenta nada ao sujeito redondo, o predicado redondo não acrescenta nada ao círculo, eu tenho um juízo analítico, pela pura e simples razão. Você não precisa nem observar o círculo, para ter certeza que ele é redondo. Mas, a partir do momento que você observa um círculo, e aí você vê lá que o círculo, ele não é perfeito. Ele é oval. E aí, se o círculo é oval, e aí eu observo e chego a essa conclusão, é um juízo sintético a posteriori. E aí eu vou estudar esse círculo oval, Vou estudar esse círculo oval, e aí é o momento que eu aplico o juízo sintético a priori. É o momento em que, depois da observação, eu penso sobre aquilo que eu observei. Então, quando é que surge o juízo sintético a priori? Eu observo e penso de maneira lógica e racional sobre aquilo que eu observei. Observo um triângulo que tem 3 lados, mas que os lados, necessariamente, eles são diferentes, e eu penso sobre esse triângulo e chego à conclusão de que ele é um triângulo escaleno. Então, eu pensei sobre aquele triângulo a partir da minha observação.
Olho para um triângulo e percebo que ele tem dois lados diferentes, dois lados iguais e um diferente. Ele é um triângulo isósceles. Olho para um triângulo e percebo que todos os três lados são iguais. Ele é um triângulo equilátero. Então, a partir do momento que, depois das experiências, eu uso o pensamento lógico e racional para dar uma nomenclatura aos triângulos, eu estou aplicando o juízo sintético a priori. A conciliação de experimentação mais a razão. Tudo bem, pessoal? Ok? Ok. Sim, professor. Tranquilos? E aí, professor? E aí que Kant vai querer complicar um pouquinho mais. O que seria essa nova revolução copérnica, professor? Para se alcançar o juízo sintético a priori, o Kant propõe uma nova revolução copérnica, uma nova maneira de buscar conhecer o mundo, de buscar conhecer o ser humano e buscar conhecer os limites, os instrumentos e as possibilidades para se conhecer o mundo. Então, esse juízo sintético a priori nos leva a um novo patamar. Nos faz com que a gente vá transcender o racionalismo e o empirismo. E aí ele fala que esse sujeito que busca o juízo sintético a priori é o sujeito transcendental, que se coloca acima da razão e acima do empirismo. Só lembrando, transcendental é se colocar além, ir além dos limites, ok? Lá no racionalismo de René Descartes, o sujeito que pensa de maneira lógica e racional, ele se coloca acima do objeto que ele vai conhecer. Ou seja, o sujeito predomina sobre o objeto. No empirismo, o objeto ele predomina sobre o sujeito. Agora, em Kant, no criticismo kantiano, existe uma relação de troca entre o sujeito, aquele que vai conhecer, e o objeto do conhecimento, aquilo que eu vou conhecer. E essa relação de troca se dá através de quê? Da conciliação, da fusão, da soma entre razão e experimentação. É o que Kant chama de juízo sintético a priori. Então, Kant nos propõe nos tornarmos sujeitos transcendentais, que se coloca acima da razão e acima da experimentação. Sujeitos capazes de conciliar razão e experimentação para criar um novo mundo, para buscar conhecer o mundo, para buscar conhecer o ser humano, buscar conhecer os limites do conhecimento, dos instrumentos que nos propõem o conhecimento, e, claro, nós mesmos nos tornar sujeitos transcendentais. Tudo bem até aí, galera? Dúvidas? Professor, desculpa interromper, é que deu o horário da sua aula. Ah, acabou? Poxa vida, brincadeira. Tá, beleza então, galera. Então a gente fecha a nossa aula por aqui hoje. Na aula da semana que vem a gente entra nas formas de sensibilidade, vamos falar um pouquinho sobre moral kantiana e a gente fecha Kant na próxima aula e volta para a sociologia. Tudo bem? Meninos, Show, professor. Vocês. Tchau, professor. E até semana que vem. Boa noite. Boa noite, galera. Boa noite, professor. Tchau, tchau.